Como ministro da Defesa entre 2015 e 2016, Aldo Rebelo conviveu de perto com muitos dos militares que hoje estão no poder. Ele vê com preocupação a instabilidade política do país e o papel dos militares nesse momento que marca os 55 anos do golpe militar de 1964. Foi sobre isso que ele conversou conosco. Bom dia, ministro. Bom dia. Por que esse 31 de março, 55 anos depois do golpe, é marcado por um cenário político tão instável? É bom destacar que o golpe em 64 foi principalmente um golpe civil articulado por lideranças civis, empresariais, lideranças em parte até sindicais, pela igreja. Foi também construído na Embaixada dos Estados Unidos. Os militares foram os últimos a entrar e também estão sendo os últimos a sair, receber essa atribuição do presidente da República, de comemorar esse golpe de 64 e de trazer nas costas uma responsabilidade que na construção não foi principalmente deles, né? Eu acho que vão pagar um preço por isso. O fato de o presidente da República e o vice serem cultores de um torturador, né? Isso de alguma maneira isso prejudica a imagem desse governo como marco aí nesse 31 de março? Se o vice-presidente Mourão e o presidente Bolsonaro homenagearam e homenageiam acusados de tortura e a tortura em si, é preciso nesses momentos lembrar que da parte do general Osório, que da parte do general Góes Monteiro, que foi tudo no Exército, foi ministro da Defesa, foi comandante do Exército, que era o chefe do Estado-Maior na época, foi condestável do Estado Novo, foi comandante militar da Revolução de 30 e que também repudiava a tortura porque tomou conhecimento dela nos anos 30 e nunca concordou com isso. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve na Fiesp, apresentou planos para o país, foi aplaudidíssimo. O que isso significa? É possível que já esteja em curso uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro, ou uma espécie de bolsonarismo perfumado, de salão, mas com a mesma agenda. E o problema do Brasil é exatamente a agenda. Não são os personagens ou os que lideram a agenda. Mas é essa agenda que gera tanta instabilidade entre o presidente da República e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ou é a Lava Jato? A Lava Jato cumpre também o seu papel. Há uma espécie de disputa entre poderes e entre instituições. Dentro da própria Lava Jato, entre esse grupo de Curitiba e a Procuradora-Geral da República, entre essa Lava Jato e o Supremo, entre a Lava Jato e o Congresso, e isso, de fato, constitui, não é a busca apenas de espaço de uma instituição, é uma disputa pelo poder, pelo protagonismo, pelo destino que essas corporações resolveram assumir. E esse, independentemente dos méritos e das virtudes da Lava Jato no combate à corrupção, mas a disputa de poder, a disputa de destino, isso gera uma tensão institucional que é prejudicial ao país. Até aqui, o que nós temos visto durante a campanha e durante o governo é um apoio, um respaldo muito grande das áreas militares à atuação da Lava Jato. As Forças Armadas precisam participar da construção do Brasil, mas da construção material, científica, tecnológica, da construção civilizatória, da construção dos valores nacionais que vivem sendo aí atacados, virou na moda atacar a memória do país. E essas instituições, elas têm o papel de proteger esse passado, essa história e de ajudar a construir o Brasil. Agora, o outro protagonismo é se tornar parte da disputa política, que não é uma coisa boa nem para o país e nem para a coesão da sociedade e da nação em torno das suas instituições armadas. E essa participação, como é que o senhor vê que ela se dá, por exemplo, na discussão da reforma da Previdência? Foi levado um projeto ao Congresso que, em grande parte, preserva mais os militares do que o resto
da população. Isso não contribui para gerar instabilidade nos quartéis, que era algo que não se imaginava mais que se pudesse viver? Talvez seja o caso de se fazer, no primeiro momento, na reforma da Previdência, mais um sacrifício, a renúncia a alguns direitos, como todos vão fazer, ou como o governo quer que faça, mas no momento seguinte é preciso que se rediscuta a remuneração dos militares, porque isso também gera, sabe o quê? Uma evasão de talentos, de inteligências que não querem ir para as Forças Armadas. O senhor defende a separação entre o projeto da Previdência e a recomposição? Defendo. A reforma da Seguridade dos militares no primeiro momento e uma recompensação, Isso. Uma recomposição no segundo. Desde que haja um pacto e um acordo de que as duas coisas serão feitas, né? Muito obrigada, ministro. Até breve.